que saudade de você! Vamos lá, pessoal, estamos chegando a 100 mil inscritos, hein? Vamos todos aí se inscrever no canal YouTube Eli Correia Oficial. E ó, não se esqueçam de compartilhar, não se esqueçam de acionar o sininho. Todas as vezes que tivermos uma postagem, você será avisado, tá bom? É isso aí, YouTube Eli Correia Oficial. E também acessem a página Clube da Amizade elicorreia.com.br. E agora, a história. Um crime que faz parte da história. O crime da Galeria Cristal. 1908. Fevereiro. Carnaval. Um dia, Eneida conheceu Almir. Ele, estudante de direito, boa conversa, sabia falar bonito, acabou envolvendo Eneida com promessas de amor eterno. E ela acreditou na esperança de que Almir fosse a pessoa certa para a sua vida. Fosse a pessoa certa para que ela pudesse trazer em casa e apresentá-la aos seus pais. Naqueles tempos, só se trazia um moço para casa se realmente ele fosse sério, fosse um moço com boas intenções. Mas Eneida só estava ainda conhecendo Almir. Portanto, em sua casa, ninguém tinha conhecimento de que ela estava conhecendo um rapaz, estava meio que namorando um rapaz. Como o Almir era bom de conversa, acabou envolvendo Eneida antes de qualquer compromisso mais sério. Antes de se comprometer mesmo com ela, ele foi a envolvendo, e foi numa tarde que ele a seduziu, tirando-lhe a virgindade. O mais grave dessa história foi que Almir, assim que conseguiu o que queria, tirar a virgindade de Eneida, ele desapareceu, nunca mais a procurou. Eneida, além de ficar chocada, deprimida pelo desaparecimento de Almir, estava terrivelmente preocupada com uma possível gravidez. E se ficou grávida? Como explicar isso à família? Como dizer isso à família? Se a família nem imaginava que ela estava tendo um relacionamento, estava namorando alguém. O desespero chegou a tal ponto que ela pensou fazer uma besteira. Caso acontecesse de estar grávida, ela ia fazer uma loucura. Caso ela estivesse grávida, ela ia cometer uma besteira. Naquele tempo, uma das maiores riquezas que uma moça possuía era a virgindade. Mulher de respeito mesmo, só se entregava na noite de núpcias, só se entregava na noite do casamento, na noite de lua de mel. Naquela época, mulher solteira que não fosse mais virgem não tinha o respeito de ninguém, nem dos pais, nem dos irmãos. Tanto que as prostitutas eram confinadas em zonas isoladas da cidade. Eneida, cheia de ódio e muita revolta por ter sido abandonada, e se sentindo um objeto que foi usado apenas para satisfazer um desejo sexual, prometia para ela mesma que um dia haveria de se vingar. Um dia ela iria se vingar. Passasse o tempo que passar, ela iria se vingar. Por sorte, Eneida não ficou grávida, por sorte. Mas nunca ninguém soube que ela não era mais virgem. Nunca ninguém soube que ela havia perdido a virgindade. Com o passar do tempo, ela conheceu Wellington
e com o Wellington começou a namorar. Porém, nem passava pela cabeça dela tocar naquele assunto de que ela não era mais virgem. Mas, intimamente dentro dela, aquilo ficava martelando em sua cabeça. O namoro foi seguindo. E veio o noivado. Por alguns instantes, Eneida pensou em se abrir e contar a verdade. Mas temendo o pior, temendo um escândalo ou até mesmo uma tragédia familiar, temendo uma separação de Wellington, que Wellington provavelmente não aceitaria, ela resolveu então segurar este segredo só com ela e não falar nada. E até que por fim veio o casamento. A cerimônia religiosa foi realizada na Igreja Santa Efigênia. Na Igreja Santa Efigênia. Mas Eneida estava muito preocupada. Na hora das núpcias, na hora da lua de mel, na hora do momento. E ela, como qualquer pessoa da época, sabia da importância da virgindade. Isso, coisa inclusive que ela não era mais. E tudo por causa de um crápula que a seduziu, a envolveu, a deflorou e desapareceu. E agora? Agora é a hora do casamento. Chegou a hora do matrimônio. A hora do casamento chegou. Caminhando cada passo no corredor da Igreja Santa Efigênia, ela não tirava da cabeça o que ia acontecer na hora H. Cada passo que dava ao lado do seu pai, caminhando para o altar, vendo no altar o seu noivo Wellington, ela ficava imaginando o que iria acontecer na hora H. O que ia acontecer naquele momento em que o amor iria se consumar. Depois da cerimônia, houve uma celebração para os convidados e amigos. Eneida e Wellington iam ter a sua noite de núpcias no Hotel Bela Vista, na época o hotel mais luxuoso de São Paulo. O Hotel Bela Vista ficava localizado na Galeria Cristal, Rua 15 de Novembro. Um luxo só. Hotel Bela Vista, Galeria Cristal, Rua 15 de Novembro, centro de São Paulo. Eneida estava tensa. Não tinha como fugir agora de uma realidade que se aproxima. A hora estava chegando. E claro, ela temia pela reação de Wellington. Como seria uma reação natural de qualquer homem da época, quando na primeira noite descobrisse que a mulher já tinha sido de outro. Como na primeira noite, na primeira vez, descobrisse que a mulher já tinha sido deflorada. E agora? É a primeira relação do casal. Casamento já findo, a cerimônia já terminada, o casal já está no Hotel Bela Vista, na Galeria Cristal, no centro de São Paulo, Rua 15 de Novembro. É esse o momento. Ela temia pela reação de Wellington quando ele descobrisse, na primeira relação, que não ia ocorrer sangramento. O sangramento no lençol era a prova irrefutável de que tinha acontecido a primeira vez, de que aquela mulher não tinha pertencido a nenhum outro homem. O sangramento no lençol não vai ter, não vai existir. Ao contrário, quando o Wellington a possuir, vai ver que tudo é muito fácil. Está tudo muito fácil, sem maiores problemas, pois ela não é mais virgem. E agora? A hora está chegando, o momento já é esse. O casal está ali na Galeria Cristal, no Hotel Bela Vista, na 15 de novembro, na cama.
e pronta para se entregar totalmente pela primeira vez ao marido, antes que ele descobrisse a verdade, ela resolveu abrir o jogo. Wellington, eu preciso fazer uma revelação. Alguma coisa grave, meu amor? Eu tô sentindo você tão tensa, tão estranha, parece que tão nervosa. Sim, acho que sim. Mas o que está acontecendo? Eu preciso lhe dizer. Dizer o quê? Agora, nesse momento, nessa hora? Sim. É nessa hora que eu preciso falar. Mas o que você tem a dizer? O que é que você quer falar? É que eu não sou mais virgem. O quê? O que você está me dizendo? Como assim? Eu explico. Dá um minuto. Não, tem que explicar mesmo. Que negócio? Que é isso? Você não é mais virgem? Você já se entregou a um outro homem? Eu explico. Dá um minuto, só um minuto. E então Eneida explicou. Contou a respeito do estudante de direito, que ela tinha conhecido bem antes deles se conhecerem. E esse estudante de direito a envolveu e a seduziu. Você pode acreditar, amor, eu tomei um ódio tão grande dele, que se eu pudesse, eu até o matava. Eu digo isso com sinceridade. Eu falo isso do fundo do coração. Eu tenho tanto ódio, que se eu pudesse, eu o matava. O Wellington, então, nervoso, disse: mas isso não vai ficar assim, não. Isso não vai ficar assim, não. Qual é o nome desse sujeito? Qual o nome desse cara? Ele me disse que se chamava Roberto, mas acho que é mentira. Deve ter dado um nome falso para me enganar. Eu sei como identificá-lo. Eu conheço o fotógrafo que tira as fotos da turma de formandos lá da faculdade de Direito. Vamos até o fotógrafo, vamos até lá agora. E em plena noite de lua de mel, saíram os dois. E foram ao estúdio desse fotógrafo que costumava trabalhar até tarde da noite. Chegaram lá e o Wellington perguntou ao seu amigo se ele tinha cópia das fotos da turma de tal ano, os formandos de tal ano, lá na faculdade de Direito. Dito e feito. No que o fotógrafo mostrou as fotos dos formandos, Eneida, examinando as fotos de cada um, olhando um por um: é este aqui, é ele. Você tem certeza? Tenho, absoluta, é ele, eu tenho certeza, não há dúvida, é ele. Então Wellington pergunta ao amigo fotógrafo: você conhece esse formando aqui? Sim, claro, conheço ele até demais. Esse é o Almiro Lanchotti, é filho de um fazendeiro ricaço. Que hora é agora? O Wellington disse a hora. E o fotógrafo falou: pode ir lá na Choperia Paulista, que você vai achá-lo lá tomando chopp com a turma dele. Na época, a Choperia Paulista ficava na rua São Bento. Então, foram para lá. E de fato, Almir Lanchotti estava lá. Estava lá, conforme o fotógrafo falou. Vai lá, que hora é agora? Nesse horário ele está lá tomando chopp e estava lá. Foi então que o Wellington arquitetou um plano diabólico naquela hora, naquele momento. Ele pede para que ela vá até lá, fale com Almir, dê um abraço nele e instruiu que ela dissesse a ele que estava no Hotel Bela Vista, na Galeria Cristal, e que gostaria que ele fosse lá, se encontrar com ela, ficar com ela, e então o convencesse a ir até o hotel. Eneida entendeu tudo e concordou
com Wellington. O plano era mesmo diabólico. Wellington ficou observando a uma certa distância, do lado de fora da choperia, todo o desenrolar dos acontecimentos. Era a sua noite de núpcias. Noite que não se consumou, porém, estava agora arquitetado um crime diabólico para acontecer. E viu Eneida chegando até o advogado Almir. Viu Eneida o abraçando, conversando. E viu quando o advogado se levantou e saiu com Eneida. Então, quando ele observou tudo isso, o Wellington apertou o passo, depressa, correndo, chegou primeiro no hotel. 1 hora depois, na rua 15 de novembro, um homem avista um policial e vai até ele. Por favor, eu gostaria que o senhor me acompanhasse para registrar uma ocorrência. É aqui no Hotel Bela Vista, ali na Galeria Cristal. O policial não imaginou o que seria. Aquele homem era o Wellington. Estava até bem calmo. Então os dois, o Wellington e o policial, entraram no hotel e foram diretos para o quarto. O Wellington abriu a porta do quarto e o policial ficou chocado com o que viu. Ali estava Eneida, sentada na cama com o olhar fixo no chão. Na mão, uma navalha. E no fio da navalha, sangue. As pernas do policial começaram a tremer. No chão, sobre o tapete, o corpo de um homem e um profundo corte no pescoço que havia rompido a artéria jugular. A vítima sem vida era o advogado Almir Lanchotti. Eneida entregou a navalha ao policial, estendeu os seus braços para que fosse algemada. O Wellington também foi preso. Foi a noite de núpcias mais diferente que se ouviu falar. Uma noite de núpcias de vingança e sangue. A honra de Eneida estava lavada. Eneida foi condenada a 20 anos de prisão, Wellington a 15. Este crime mereceu destaque em todos os jornais, inclusive do exterior. E baseado nele, foi rodado um filme com Procópio Ferreira chamado O Crime da Galeria Cristal. Wellington saiu da penitenciária do Carandiru com 45 anos. 5 anos depois, Eneida ganhou a liberdade. Casados, os dois conseguiram finalmente viver até os seus dias derradeiros. Tiveram 3 filhos e vários netos. Ele morreu aos 86 anos em 1964. Eneida morreu aos 77 anos em 1966. Uma história que entrou para a própria história da polícia de São Paulo. O crime da Galeria Cristal. A noite de núpcias. Vingança e sangue. O crime da Galeria Cristal é mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você!